Olá, Hires! Começando mais uma High Class aqui com vocês. E hoje vamos falar sobre os 3 segredos para construir um time de alto desempenho. Você quer ter um time de alto desempenho aí na sua empresa? Então fica aqui até o final, assiste esse vídeo, anota tudo que a gente vai entregar aqui, já deixa sua curtida e também compartilha esse vídeo com os outros líderes que você conhece, com os líderes aí da sua empresa, que também precisam ter acesso a esse conteúdo para que eles também possam construir um time de alto desempenho. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero explorar um pouco aqui com vocês a questão de construir, porque realmente é uma construção de um time de alto desempenho. Temos ali, né, nós como líderes, temos pessoas diferentes, com perfis diferentes, com talentos, habilidades, competências diferentes, cada um fazendo o seu papel, desempenhando as suas responsabilidades. E o nosso desafio está em conseguir extrair o melhor de cada um, para que eles consigam alcançar os melhores resultados. Não só os resultados esperados, mas conseguir ir além, conseguir superar as expectativas e realmente cada vez mais construir resultados de alta performance. Então, é realmente uma construção. Assim como, por exemplo, um projeto arquitetônico. Então, quando alguém decide construir algo, é necessário fazer um planejamento, é necessário ser intencional, saber quais são os cálculos necessários que precisam ser feitos, quais são os projetos, quais são as ações que precisam ser planejadas com antecedência e tudo aquilo que é intencional, aquilo que não pode deixar de ser considerado, que não pode deixar de ser analisado e que tem que ser feito, desenvolvido numa sequência para que as coisas aconteçam, né, para que o resultado seja alcançado da melhor forma, utilizando os recursos disponíveis da melhor maneira, conseguindo identificar quais são os recursos que ainda não se tem à disposição para que a gente possa buscar esses recursos e poder construir um resultado ainda melhor. Então é pensar num passo a passo, num planejamento. Então, quando vai se pensar sobre um projeto arquitetônico, passa por toda essa fase, por todas essas etapas de planejamento. E quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala do nosso time, não é diferente. Temos um resultado a ser alcançado, temos uma visão ali na frente, algo que queremos construir. Então, quais são as etapas que precisam ser vividas? Em que prioridade que essas etapas precisam ser realizadas? E quais são os recursos que vão ser necessários ao longo dessa jornada para que se alcance os melhores resultados. E aí sim conseguir não só alcançar as metas e os objetivos, mas construir um time de alto desempenho. Então, se você ainda não pegou o seu papel, sua caneta, seu bloco de notas, já pega aí para você anotar quais são os 3 segredos que hoje nós trouxemos aqui para compartilhar com você. Então, primeiro nós vamos falar sobre conhecer de perfil comportamental. Esse é o primeiro segredo. Você já ouviu falar sobre perfil comportamental? Todos nós somos diferentes, todos nós agimos de maneiras diferentes, nos comportamos de maneiras diferentes diante de uma mesma situação, por exemplo. Então, no mesmo cenário, se a gente começa a observar as pessoas ali, pensa aí no seu time, se você começa a observar as pessoas diante de uma mesma situação, as ações, as atitudes, os comportamentos de cada uma dessas pessoas são diferentes diante daqueles cenários. Isso porque cada um de nós temos a nossa combinação de perfil comportamental e isso varia de uma pessoa para outra. E todos os perfis são incríveis, todos os perfis são talentosos. O ponto aqui chave é identificar qual que é o melhor perfil para estarem em cada determinada função. Isso mesmo, porque é quando a gente fala sobre as pessoas certas nos lugares certos. Porque alguns perfis vão ter uma predisposição maior para lidar com certos tipos de atividades. Então, por exemplo, uma pessoa que para trabalhar no departamento
de relacionamento com o cliente. Essa pessoa, ela vai ter um desempenho muito melhor se for uma pessoa comunicativa, naturalmente comunicativa. Não é que os outros não podem desenvolver essa habilidade, podem sim, mas quem tiver naturalmente essa competência mais desenvolvida vai conseguir ter melhores resultados nessa posição. Então, entender de perfil comportamental vai fazer com que o líder consiga extrair e aproveitar o talento que cada pessoa tem para obter melhores resultados. E é claro que quando um colaborador está na posição certa, quando a gente fala sobre a pessoa certa no lugar certo, o desempenho daquela atividade, a entrega, as tarefas que ele tem que fazer no dia a dia, na maior parte do tempo, vão ser tarefas que geram motivação e realização para ele, porque são tarefas, são atividades, responsabilidades que estão conectadas com a essência desse colaborador, com aquilo que ele naturalmente tem uma disposição maior a fazer. Ele tem uma habilidade maior a fazer, então isso contribui para a felicidade do colaborador no trabalho, que é um assunto super importante, a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre isso. Então, entender de perfil comportamental vai contribuir, é o primeiro segredo para construir um time de alto desempenho. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é, por exemplo, pegar esse mesmo colaborador que é todo comunicativo e colocar ele numa função analítica, que ele não vai estar trabalhando diariamente com pessoas, ele vai estar fazendo mais análise de dados, análise de informações, ele não vai ter contato ali com pessoas, que é o que naturalmente o perfil dele tem uma aptidão maior, tem uma habilidade maior, tem uma necessidade maior. Então, com o tempo, esse colaborador, ele pode vir a se desmotivar, a não querer mais ficar na função, se sentir triste, não ter motivação, não ter satisfação em realizar as atividades que ele realiza e que estão sob a responsabilidade dele. Então, muitas vezes isso acontece nas empresas. Pensa aí, tenta lembrar sobre um colaborador que começou super bem e depois de um tempo o desempenho dele começou a cair, a motivação, a satisfação de uma forma geral começou a diminuir e ele acabou saindo da sua empresa, saindo da sua equipe, saindo do time. Isso acontece, um dos pontos que influenciam isso é o perfil comportamental, que muitas vezes não é o melhor perfil, o perfil mais adequado para estar ali naquela função em que se possa extrair o melhor que essa pessoa tem. Certo? Então, primeiro segredo é esse. O segundo segredo está relacionado com experiências fundamentais que todo ser humano precisa viver. É isso mesmo. Existem 7 experiências fundamentais que contribuem para um bom desempenho do ser humano em geral. São coisas que estão ali na nossa programação fundamental, já está ali de uma maneira inconsciente. E que se a gente vive experiências nesse sentido, a gente consegue construir novas memórias, memórias positivas, memórias fortalecedoras que contribuem de uma maneira satisfatória para o nosso desempenho. Então, 3 experiências é o que nós vamos compartilhar aqui com vocês hoje. A primeira delas é o pertencimento. Exatamente. É uma necessidade inconsciente, como eu já falei, que todo ser humano tem de fazer parte de um grupo, de se sentir parte de um grupo. E esse grupo pode ser família, pode ser amigos e também no trabalho. Então ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa se sentir amado e valorizado dentro daquele ambiente. Então, promover experiências que gerem esse sentimento de pertencimento vai fazer com que o seu colaborador melhore o desempenho dele no dia a dia, porque ele se sente parte e ele sabe que para o grupo funcionar, a importância a presença dele é essencial. Então, pense aí em maneiras como que você pode promover o pertencimento do seu colaborador ao time, à empresa. Eu vou dar um exemplo aqui que deve ser feito logo quando o colaborador entra na empresa, que é a integração de novos colaboradores. Você tem isso aí na sua empresa? Então, se você não tem, já anota aí para você começar a pensar sobre como fazer isso. Então, o colaborador, ele tá chegando na empresa naquele momento, ele não conhece as pessoas, ele não conhece o ambiente, ele não sabe como as coisas funcionam ali. Então,
Pensar nessa integração vai ser essencial para que esse colaborador se sinta parte, se sinta pertencente à empresa. Então, recepcioná-lo, disponibilizar ali para ele um kit de boas-vindas, ter alguém que vai acompanhá-lo ali nos primeiros dias, vai mostrar como é que as coisas funcionam, ter um treinamento para falar sobre a cultura da empresa, para apresentar os principais valores, as principais normas, fazer aquela recepção inicial com esse colaborador, mostrar para ele o ambiente de trabalho, onde que ele vai ficar. Ter essa recepção vai ser essencial para começar a construir esse pertencimento. E esse momento de integração é uma experiência que pode ser promovida para gerar esse sentimento, certo? E vamos então para a segunda experiência, que é a importância. Também é uma necessidade inconsciente de todo ser humano, de se sentir importante, de saber qual que é o seu valor, o valor do seu papel, daquilo que ele faz para alcançar o todo, para o objetivo em comum que é esperado dentro daquele grupo, dentro daquele ambiente. Então, cada colaborador do seu time tem que ter clareza de qual que é a importância que ele tem para o resultado final, e ele tem que saber que o papel dele é importante para o todo, que os talentos dele são importantes para o todo e que ele contribui de uma maneira satisfatória, de uma maneira essencial para que o resultado seja alcançado. E como que você pode promover experiências para que as pessoas se sintam importantes aí na sua empresa? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é através da validação. Exatamente, o que é a validação? É você fazer um elogio genuíno, verdadeiro, de coração, com respeito para os seus colaboradores. Então você vai parabenizar algo que ele tenha feito que esteja coerente com a cultura, algo que ele tenha feito, que ele tenha realizado, que esteja ali totalmente conectado com os objetivos que são esperados para aquele departamento. Pode ser também alguma ação que ele trouxe, alguma ideia que ele trouxe, que ele contribuiu para gerar novos resultados, uma inovação para a empresa. Então, é realmente validar uma característica ou uma atitude que ele teve e que influenciou no todo, mostrando a importância que ele tem para que os resultados sejam alcançados e para que as coisas funcionem cada vez melhor. Então essa é uma das experiências. Uma outra atitude que pode ser feita e que contribui muito para a questão da importância é realmente no momento de decisão ali, de uma situação, um problema, um desafio que o time esteja vivendo ou que a empresa esteja vivendo, unir todos os colaboradores, reunir todos os colaboradores e promover ali uma troca de ideias, um brainstorming para que todos contribuam e tragam sugestões de como resolver aquela situação. Então assim, todos se sentem parte, todos se sentem importantes na resolução, na busca de uma resolução para essa situação, para esse desafio. Certo? Então, essa aí é uma das maneiras de você promover essa experiência de importância. E a terceira experiência que a gente vai compartilhar hoje é a conexão. Nós, seres humanos, todos nós precisamos ter experiências de conexão com as outras pessoas. Nos sentimos realmente conectados e termos laços de afeto com as pessoas. E aí, como que você pode fazer, viver, criar experiências de conexão com seus colaboradores? Vou dar um exemplo aqui para você, que é super simples e fácil de fazer. Que quando você estiver em reuniões, quando você estiver no feedback, quando você estiver fazendo um treinamento, orientação com o seu time, ou simplesmente quando você estiver tomando um café ali, dando um bom dia, é você realmente se conectar através do olhar. Essa é uma grande forma, uma grande maneira de promover uma experiência de conexão. É você realmente se colocar no momento presente, no aqui e no agora, e se conectar através do olhar com essa pessoa, verdadeiramente estando presente, ouvindo o que ela está falando, sentindo o que ela está sentindo, tendo essa conexão com a ideia, com aquilo que ela está compartilhando. Então, isso vai promover uma grande experiência de conexão aí com seus colaboradores. Então, fico aqui 3
dicas, 3 experiências que você pode já começar a colocar em prática para viver com seus colaboradores e começar a construir esse time de alto desempenho, que é o segundo segredo do dia. E o terceiro segredo que vamos compartilhar, anota aí, é trazer clareza, é promover a conexão de cada colaborador com o propósito da empresa, com uma visão de futuro da empresa. Isso precisa estar muito claro, isso precisa ser algo que é vivido diariamente. As pessoas precisam ter clareza de qual que é o propósito da empresa, por que que a empresa existe. Se a empresa deixar de existir, o que que a sociedade vai perder, o que que o mundo vai perder se a empresa deixar de existir. Então isso é importante estar conectado, as pessoas precisam ter clareza disso, para elas entenderem a importância que cada uma tem e o papel que elas desempenham, né? Reforça até aí as experiências de importância que a gente acabou de falar. E além disso, trazer a visão de futuro com clareza, aonde o colaborador pode chegar junto com a empresa, aonde a empresa quer chegar e como que ele faz parte dessa visão e o que que ele precisa fazer, o que que ele precisa desenvolver para ele conseguir, junto com o time, todos unidos, alcançarem essa visão de futuro da empresa. E isso pode ser feito através de rituais simples que podem ser vividos e implantados a partir de agora aí na sua empresa, se você ainda não faz. Que é, por exemplo, vocês terem um momento semanal ou um momento quinzenal para falar a respeito da cultura da empresa, para falar a respeito do propósito e de como viver esse propósito, para falar a respeito dos valores e traduzir esses valores em comportamentos, para visualizar a visão de futuro e o que se espera alcançar nos próximos anos, quais são os objetivos que compõem essa visão de futuro, estamos caminhando nessa direção, o que que ainda precisa ser feito, quais são novos recursos que a gente precisa trazer, novas ideias, o que que ainda precisa ser trabalhado. Então, tenha momentos com o seu time para falar sobre a cultura da empresa, principalmente sobre o propósito e sobre a visão de futuro. Essa conexão de propósitos vai fazer com que o seu time esteja ainda mais coerente e conectado, em sinergia com a visão de futuro da empresa, com os objetivos, canalizando os esforços, canalizando os talentos, as competências, todos para a direção da visão de futuro. E buscando o desenvolvimento ao longo dessa jornada. Porque todos nós temos pontos a desenvolver, todos nós podemos melhorar e aprender algo novo diariamente. E quando a gente tem esse norte claro, quando a gente tem ferramentas também ali à disposição, treinamentos, ações que promovam esse desenvolvimento, com certeza nós teremos melhores resultados. E cada vez mais nos desenvolvendo e avançando para outros níveis de resultado. E esses são os 3 segredos, então, que eu tinha aqui para compartilhar com vocês hoje, para vocês construírem um time de alto desempenho. Então, entender de pessoas é essencial. Conhecer o perfil de cada uma das pessoas que compõem o seu time. Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos a desenvolver? Quais são os medos que essa pessoa tem? Qual que é a melhor maneira para eu me comunicar, para eu me conectar com essa pessoa e conseguir extrair o melhor que ela tem? Isso é essencial para a liderança. Além disso, proporcionar experiências fundamentais de pertencimento, de importância e de conexão. E por fim, viver, transmitir, falar, respirar o propósito e a visão de futuro da empresa. Então, você tem aí um caminho aí agora a percorrer. Qual que é a decisão que você toma aqui depois de assistir esse vídeo? Qual que é a ação prática que você vai colocar em ação a partir de agora? São rituais para falar de cultura, é buscar ferramentas que falem sobre comportamento, para entender o perfil comportamental do seu time. O que é que você vai começar a fazer a partir de agora? Então, já tome essa decisão, porque é super importante quando a gente desperta para um novo olhar, para uma nova consciência, a gente tomar uma decisão e colocar uma ação em prática, porque senão só mais um conhecimento adquirido que não virou ação, então não vai trazer novos resultados.
certo? Então anota aí qual que é a sua decisão, qual que é a ação, coloca uma data para você começar e conte conosco, conte com a Rai. A Rai tem soluções que podem te ajudar, que podem contribuir com a sua jornada de desenvolvimento pessoal como líder e também desenvolvimento do seu time para construir cada vez mais resultados de alta performance. E fico por aqui hoje com a Rai Class. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!